A nossa luta não é contra o sangue. Se você está lutando contra pessoas, indivíduos, seres humanos, pare esta luta! Pare esta guerra! Pare esse combate! Esse não é o verdadeiro combate de Efésios 6. Efésios 6, capítulo 6, onde Paulo fala do combate espiritual. Não temos que lutar contra o sangue, nem contra a carne. Seu inimigo não é nenhum homem e nem mulher. Ele pode ser católico, romano, ortodoxo, brasileiro. Pode ser protestante, da luterana, batista, presbiteriana, metodista. Não é meu inimigo. A luta é contra espíritos, não contra o sangue e a carne, carne e ossos. Pode ser pentecostal evangélico, CCB, Assembleia de Deus, quadrangular. Pode ser deuteropentecostal, da Deus e Amor, Casa da Bênção. Pode ser dessas igrejas neopentecostais, universal, mundial, internacional, plenitude. Se diz plenitude do trono de Deus, mas não tem nada de trono de Deus ali. É só a fachada, o nome. Pode ser das comunidades, Sal na Nossa Terra, Videira, Fonte da Vida, Luz para os Povos, Renascer. Não são nossos inimigos. Não é inimigo dos filhos de Deus o sangue e a carne. Pessoas de carne e ossos. Não, Paulo explicou bem aqui em Efésios, capítulo 6, que a luta não é contra a carne e o sangue, o combate é espiritual, é em outro nível. É porque não existe só carne e sangue, ou a terra, ou o que é material. Há um mundo abstrato, invisível, é real. É real, onde Paulo diz que temos que lutar contra principados. Isso não é humano. Autoridades, isso não é humano. Pessoas humanas, dominadores desse mundo das trevas, isso não é humano. Contra os espíritos do mal, isso não é humano, que povoam as regiões celestiais. A nossa luta não é contra o sangue. Se você está lutando contra pessoas, indivíduos, seres humanos, pare esta luta! Pare esta guerra! Pare esse combate! Esse não é o verdadeiro combate de Efésios 6. O combate é espiritual. Mas o pastor da minha igreja, o profeta da minha igreja, da minha religião, me botou para lutar contra os outros, está errado. E fica esse debate, embate, debate, combate na internet, agnóstico, pentecostais, deuteropentecostais, quem crê em profeta, diz que crê em profeta vivo, diz que crê em profeta morto, quem crê em religiões, quem defende o Papa de Roma, o bispo, o missionário, essa guerra que não para, que não cessa. William Branham já dizia isso, que nossa guerra é contra o diabo. Mas se você resolve lutar contra pessoas, o diabo não tem mais nada a fazer a não ser cruzar os braços e ficar ali no canto rindo. Você já ganhou a guerra, o diabo ganhou a guerra de você. O combate é espiritual. Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é que tem poder? O que é o poder do Senhor? A força do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, escreveu Paulo. A sua versão diz, é o poder de Deus. A Bíblia de Jerusalém diz,
É a força de Deus, a Bíblia. Quer vos revestir, fortalecer da força, do poder de Deus, é a Bíblia, é a Escritura. Mas eu fui dogmatizado, eu não digo nem dogmatizado, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça para você vir contra a Bíblia, contra as Escrituras. Você dizer que não tem vida eterna nesse livro, quem fala isso está sofrendo de lavagem cerebral, coitado, coitada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Evangelho de Paulo, é as Escrituras. Ele não disse? Eles perguntaram, os religiosos, a mulher casou com 7, né? Um ia morrendo, casando com o outro, na ressurreição, qual dos 7 será o marido dela? Ele disse: errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Para poder resistir às insídias, às ciladas do diabo. O combate não é contra o sangue, Efésios capítulo 6, nem contra a carne. Vamos pegar a mira da arma que é a Bíblia. Vamos mirar no lugar certo, onde deve ser atingido. Quem deve ser atingido? Os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos maus que povoam, vivem em regiões celestiais que você nem conhece, nem sabe o que é isso. Quem você deveria mirar e acertar, o verdadeiro inimigo ou os inimigos que são espirituais, você nem acerta, você acerta pessoas, ou você dá um tiro no seu pé, né? Hoje nós estamos vendo pregador, quando eu vejo um pregador com o professor Antônio Sabino, fumando cigarro e fazendo live sobre a Bíblia, ele está dando um tiro no pé dele. Está tudo errado com os agnósticos. Porque agora são os mais populares no YouTube, está tudo monetizado. Eu disse no que eu estou a pregar, é proibido pedir dinheiro, é proibido cobrar dízimo, e nem meu canal aqui do YouTube foi monetizado ou será monetizado. Não há nenhuma intenção de fins lucrativos com essas pregações. Então, a luta é contra principado. Quando é que você vai entender isso? A luta é contra as autoridades. Quando é que você vai entender isso? A luta é contra os dominadores deste mundo de trevas. Quando é que você vai entender isso? A luta é contra os espíritos maus. Quando é que você vai entender isso? Mas você cita nome. Você cita nome de igreja, de pregador, mas quem é que está possuindo essas igrejas e esses pregadores? Uau, não é nem eles, é o que está dentro deles, movendo eles. É o inimigo em pleno movimento. Porém, Paulo vai dizer aqui como vencer. Como vencer? Você vai vencer se você se vestir de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate, ou seja, um combate atrás de outro combate, porque a guerra é uma, ela termina no Armagedon, mas até o Armagedon haverá muitos combates, lutas, batalhas. Claro que a noiva da palavra sai da terra no arrebatamento antes do Armagedon, do terceiro ar, da terceira guerra mundial. Estamos vivendo em um tempo apocalíptico e uma era efesiana se abriu. Quando a era de Éfeso tem 117 anos e a era de Laodiceia fez 117 anos, uma era
Efesiana se abriu hoje para voltarmos à palavra original, ao Evangelho de Paulo. Eu penso que vai ser bem curto, bem curtinha. Como vencer? Paulo disse: veste toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Os pés, seus pés, homem e mulher, meus pés. O que deve estar nos meus pés, nos seus pés? Que tipo de sapato? Você sabe que Paulo estava preso, olhando lá o soldado romano, e ele foi escrever e ele viu aquela armadura do soldado romano, e ele fez uma comparação com o cristão, os filhos de Deus, calçados, os pés na preparação do Evangelho. Ou seja, evangelizar, fazer evangelização, levar a palavra de Deus com os pés. Para onde você conduz seus pés? Ao cinema, ao teatro, aos motéis, aos campos de futebol, a bebedeira, às festas, aos shows. É para esse lugar que seus pés vai, você está descalço. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. E os rins? Cingi os vossos rins com a verdade. Ele olhando o soldado e fazendo essa comparação. E o corpo deve revestir-vos com a couraça da justiça. E aí você tem a cabeça. O que deve estar na cabeça? O capacete da salvação. Você tem duas mãos. Bem, eu não sou canhoto, eu sou destro, direito. Então, nas suas duas mãos, numa mão, o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Numa mão. E na outra mão? Na outra mão, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Aí Paulo diz assim: empunhando o escudo da fé. Na outra mão, a espada do Espírito. Não baixe a guarda, não deixe a palavra, não abandone a palavra de Deus, não menospreze a palavra de Deus, não deixe com que falsos profetas, falsos cristos, falsos doutores torne a Bíblia e a palavra de Deus insignificante. Isto aqui é a espada, Paulo disse, é a espada do Espírito Santo. O que é que tem na sua mão? Você diz: tem o RI, o regulamento da minha igreja, o estatuto da minha igreja. Isso não é a palavra. O que é que tem na sua mão? Você diz: a carteira de membro da Assembleia da Adventista. Isso aí é tiquezinho da besta. Isso aí vai te levar para dentro do ecumenismo, da Confederação e Federação Mundial Internacional de Igreja. Olhe para os pés, eu estou a pedir, olhe para os seus rins, olhe para o seu corpo, olhe para a sua cabeça, olhe para a mão direita, a mão esquerda. Estás armado e na boca. O que é que deve estar na boca de um soldado? Oração. Oração. As madrugadas estão aí. As últimas madrugadas estão aí. Jeová, Yehoshua. Quer ver quem terá coragem de orar de madrugada? Você não vai vencer este combate sem a armadura, sem cada utensílio dele. Então, se quer dormir, dorme. Se quer cochilar, cochile. A hora é uma hora traiçoeira, perigosa. Bem, eu vou encerrar a minha palavra nesta hora. Eu já disse que eu já entreguei as pregações, né? Simplesmente já entreguei, mas aqui é lá. Quem sabe eu venho aqui e falo alguma coisa, né?